boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Para aqueles que não sabem ou não estão reconhecendo, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um cara extraordinário da história do Brasil, mais um cara à frente do seu tempo, né? E como vocês vão perceber nesse vídeo, não foi tão difícil assim para ele estar à frente do tempo dele, inclusive está à frente do tempo presente, né? Porque esse cara, assim como o grande, maravilhoso Nhonhô da Glória, o Duque Estrada Teixeira, estava à frente do tempo não só dele, mas também do tempo presente. Bom, semana passada não teve vídeo porque, enfim, foi a primeira aula de campo e aí botei o alarme para começar a tocar 4 horas da manhã sem parar até 5 horas da manhã, porque pense na pessoa que tem sono pesado, sou eu, né? Mas vou te dizer, esses dias tá tão quente, tão quente, tão quente que até eu tô acordando no meio da noite de sede. Aí fui beber água, uns 15 minutos depois, quando eu tava pegando no sono de novo, a porcaria do alarme começou a tocar, né? Então, enfim, cheguei 8 horas da noite, já não tinha condições nem de pensar, nem de somar um mais um, né? Mas hoje, né, que não apenas não teve a aula de campo, que enfim, algum feriado aí, como também não acordei 4 horas da manhã para beber água, né? Estou aqui e vou falar sobre um cara que ainda vou falar quem que é, né? É claro que isso tem graça para quem tá assistindo a live ficar aí no suspense, né? Porque se você não sabe, isso é uma live feita tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Agora, é claro, se você tá pegando aí o vídeo no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, né? Aí não tem tanta graça o suspense, pode inclusive pular os próximos 5 minutos, né? Mas para aqueles que nunca viram um vídeo meu, né? Este é um canal que o objetivo é falar da história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E apesar deste cara não ser capoeirista, porque sim, capoeira está metido em tudo que é canto da história do Brasil. Tem um monte de gente que você nem imaginava que era capoeira, mas era capoeira, né? Tem gente que não a história do Brasil, né? Um dia desses no vídeo sobre o Manduca da Praia, o maior capoeira de toda a história do Rio de Janeiro, né? Mencionei um capoeira, né? E teve gente comentando o que tem capoeira até na moeda, porque de fato a moeda de 50 centavos, o cara que tá lá atrás era um capoeirista, né? Que absurdo, esqueci o nome dele. Esqueci como é que é o nome dele, mas o título pelo qual ele é conhecido é Barão do Rio Branco. Inclusive o cara que a gente vai falar é um outro barão, né? E que muito bem podia ter sido capoeirista, né? Mas eu pelo menos desconheço qualquer documento que diga que ele era capoeirista, né? Bom, e no vídeo passado a gente falou sobre a revolta do Vintém, né? E eu falei que a gente ia começar a falar da questão abolicionista, né? E esse cara, além de abolicionista, né, apesar de não capoeirista, né, a história dele revela muito da história do Brasil, né? E é aquilo, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. E por não conhecermos a nossa história, inclusive a história do cara que a gente vai falar hoje, a gente repete essa história até os dias atuais. Isso porque o cara nasceu em 1813, né? Então daí você já vê como é perturbador. E assim, é uma história que a gente repete desde, deixa eu pensar assim, quando é que essa história começou? Talvez em 1530. É uma história assim bem recente, né? A gente repete ela assim várias vezes, mas assim começou bem recentemente mesmo, só assim de 1530 que é o começo dessa história, né? Mas a gente, apesar de eu ter assim o hábito de sempre recuar lá atrás, né, para começar a explicar as coisas, não vou recuar tanto assim, né, para explicar a história desses caras, porque enfim, eu já faço isso em basicamente todos os vídeos meus, né? Se você quiser saber, tem um monte de vídeo mesmo falando só sobre a questão
escravidão no Brasil e a questão desse sistema econômico ridículo que o Brasil adota desde 1530, que é o sistema de plantar monocultura em um terreno gigantesco e exportar tudo, né? Em que, inclusive, nesse vídeo eu vou explicar porque que isso é um sistema ridículo. Mas então, para começar esse vídeo, né, vamos falar de algo que aconteceu há pouco tempo atrás, o Tratado de Windsor, que eu já falei aqui no vídeo sobre a viagem da família real para o Brasil, né, que chegaram em 1808. O Tratado de Windsor ele foi assinado em 1386, né, que foi um tratado assinado entre Portugal e a Inglaterra e que deu origem a uma longa história de amizade entre os dois países, né, que é um tratado de amizade perpétua e mútua. E é considerado a mais antiga aliança diplomática de todo o mundo, ainda em vigor, pelo menos. Né? Basicamente, Portugal estava precisando muito que alguém reconhecesse a independência depois da Batalha de Aljubarrota, e a Inglaterra, né, o Duque de Lancaster estava querendo subir no trono castelhano. Né? Então os dois assinaram esse tratado de amizade perpétua. E isso tem muito impacto na história do Brasil, né? Porque em 1808, quando vem a família real, a gente vai ter justamente uma articulação aí dos ingleses para trazer o Dom João VI para o Brasil, que estava fugindo aí da Revolução Francesa, mais especificamente do Napoleão Bonaparte, né? Tudo coisa que eu já expliquei. Né? Tem tudo aí vídeo, se procurar aí Revolução Francesa, né, deve encontrar aí o vídeo que eu falei disso, porque também eu já tem muito vídeo já, né, não vou lembrar o nome de tudo. E no caso, dentre muitas coisas que o Dom João, que a Inglaterra vai pedir, né, exigir aí no Tratado de 1810 para o Dom João VI, vai ser taxar produtos brasileiros, taxar produtos estrangeiros e taxar bem pouquinho os produtos ingleses, né? Além de toda a história da abertura dos portos, coisa que o Brasil não podia fazer, era comercializar produtos com outros países, porque, enfim, o Brasil era colônia, né? E uma outra coisa que o Dom João VI vai fazer aqui uma vez no Brasil, isso não tem relação com a Inglaterra, pelo menos não que eu saiba, né, vai ser em 1º de abril de 1808, curiosamente o dia da mentira, o que combina muito com a moral dessa história, por sinal, né, vai ser revogado o Alvará de 1785, que foi inclusive feito pela mãe dele, a Maria Louca, como foi conhecida, a Dona Maria Louca, né, que proibia a fabricação de qualquer produto na colônia. Bom, e aí, o que vai acontecer, né? Isso em 1810, né? Esse tratado do Dom João VI com a Inglaterra, que vai ser mantido uma vez que o Brasil tenha conseguido sua independência, porque foi muito graças aos ingleses que o Brasil conseguiu a independência dele, né? Foi foi em 1844, 12 de agosto de 1844, então aí 34 anos depois, a criação da tarifa Alves Branco. O que acontecia? O Brasil, nessa época, como é de costume, estava quebrado, né? Estava precisando muito de dinheiro, estava gastando mais do que ganhando, então o ministro lá da Fazenda, da Economia, sei que é um tal do Alves Branco, vai criar essa tarifa, que basicamente todo produto estrangeiro passa a ser taxado com 30% de imposto. Né? E produtos que tivessem similar nacional passavam a ter 60% de imposto. O objetivo era aumentar a receita do governo. Mas, por acaso, vai ter um segundo efeito, que vai ser incentivar a indústria nacional. E isso é muito importante para a história que vamos contar, que é a história do Irineu Evangelista de Souza, né? E se você não conhece Irineu Evangelista de Souza, né, talvez conheça aí pelo apelido, por assim dizer, né, que é o Barão de Mauá. Né? E se você não conhece o Barão de Mauá, você pode assistir esse vídeo até o final, ou tem um filme também, né, do Barão de Mauá. Mas assista o vídeo, porque o melhor de tudo são as minhas reflexões, obviamente. O Irineu, que eu vou chamar de Barão de Mauá até do começo ao final do vídeo, porque, enfim,
Eu gosto mais de Barão de Mauá, que Irineu Evangelista de Souza, né? Nasceu em 28 de dezembro de 1813, portanto, aí 3 anos depois da assinatura do Tratado de 1810, e ele era filho de fazendeiro de gado, de estancieiro gaúcho, né? Era filho da Mariana Jesus Batista de Carvalho e do João Evangelista de Ávila Souza. Agora, o João Evangelista vai acabar morrendo por conta de um problema que vai ter, né? Vai ser assassinado quando o Barão de Mauá tinha só 8 anos de idade. E aí o Mauá vai acabar sendo criado pelo tio dele, Manuel José de Carvalho, né? Porque o padrasto dele não gostava dos filhos do primeiro casamento da esposa, né? Enfim, e vai ser a melhor coisa que aconteceu na vida deles, falando sério, né? Porque ele vai frequentar aí um colégio no interior de São Paulo, onde ele vai se alfabetizar entre 1821 e 1823, né? No caso, o pai dele morreu em 1821, né? Então ele vai passar esse período aí estudando no colégio de São Paulo, e depois em 1824 vai com o tio pro Rio, né? O tio, no caso, trabalhava como comandante de uma embarcação comercial. O importante é que ele vai trabalhar numa loja em troca de abrigo e comida lá no Rio de Janeiro, né? E logo depois vai trabalhar uma casa comercial de um português chamado Antônio Pereira de Almeida, isso já em 1825. Portanto, ele tinha, deixa eu ver, 8 anos em 21, em 25 tinha 12 anos, né? E aos 13 anos já vai ser o funcionário de confiança do Antônio Pereira, porque o cara era gênio, falando sério. Esse é um dos caras assim gênios. Mas agora é o que eu também já disse aqui uma vez num vídeo falando sobre o Machado de Assis, que é um outro gênio, inclusive um gênio negro da história do Brasil, extraordinário, né? Que não vamos pegar exceção e botar como regra, né, gente? Porque a primeira das coisas que eu vou falar mal desse vídeo é da meritocracia. Gente, essa ideia é ridícula, né? Me diga como é que tem condições de você levar a sério uma ideia que diz que a pessoa que não tem nada, pessoa que não tem nada, não tem nem onde cair morto, tem a mesma condição da pessoa que nasceu numa mansão, que vive numa mansão e tem dinheiro pra dar a torto e a direito, pra gastar a torto e a direito, porque essa gentalha não dá nada, né? Só gasta. Né, gente? Vai me dizer que essa ideia tem algum cabimento? Ah, sinceramente, isso daí não tem lógica, né? E, inclusive, o Machado de Assis é um dos caras que, de certa forma, disse isso, né? Num livro que eu adoro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Um livro muito melhor do que aqueles livros lá, daquele outro cara lá, né? Cearense, acho que se chamava José de Alencar, que era, além de escravocrata, né? Era contra a abolição e, inclusive, dizia o que será dos nossos negrinhos se acabar a escravidão, né? Ou seja, era um canalha, José de Alencar, né? Diferentemente do Machado de Assis, esse sim era um cara incrível, né? Enfim, voltando para o Barão de Mauá, né? O cara em 1828, aos 13 anos de idade, já vai ser funcionário de confiança do português. Em 1829, portanto, aí aos 14 anos de idade, o Antônio vai perder os bens para um credor escocês, um tal de Richard Carruthers, né? Não falo escocês, mas uma coisa assim. E aí o cara vai indicar o barão para o escocês, né? Que esse cara tinha uma empresa de importação e exportação. Então o Mauá vai ser empregado como caixeiro. Lá ele vai aprender inglês, vai aprender contabilidade, vai aprender técnica comercial, blá blá blá. E em 1836, né, em 29 ele tinha 14 anos, em 36 ele tinha quantos anos? O problema é que eu sou de humanas, não sou aí de exatas, né? Mas vamos lá, 14 anos, em 29 tinha 14 anos, em 30 tinha 15 anos, em 36 tinha lá os seus 21 anos, já vai ser sócio da companhia do cara, né? Então esse cara é genial, né? Em 1839, o Carruthers aí vai voltar para a Inglaterra,
né? Então o cara vai deixar o Barão de Mauá encarregado dos negócios. Isso só com 23 anos, né? Então assim, o cara é extraordinário. Como eu disse, eu não sou lá um gênio da matemática, né? Mas seria um ano a mais. Eu falei o quê? 36? Então, 38? Ah, enfim, vocês entenderam, né? O importante é isso, o cara era um gênio, né? Aí ele já vai estar endinheirado, vai comprar uma chácara no Morro de Santa Teresa, né? Vai passar a morar com a mãe, com a irmã, com a sobrinha. E aí em 1840 ele vai viajar para a Inglaterra e vai ter contato lá com a Revolução Industrial, né? E vai pirar com aquilo, vai dizer, esse tem que ser o futuro do Brasil, né? E assim, eu ainda vou falar mais da Revolução Industrial, né? Mas não agora nesse vídeo sobre a abolição, nesses vídeos que eu vou fazer para falar sobre a abolição, porque, enfim, essa história de que a abolição da escravatura tem a ver com a Revolução Industrial, né? Não concordo com esta hipótese, né? Eu entendo as coisas de uma maneira diferente, até porque a Inglaterra querer acabar com a escravidão é a maior falácia de todas, né? Inclusive é só ver o trabalho escravo, análogo à escravidão que tinha nas fábricas inglesas da época, né? Isso é uma coisa assim que não tem cabimento. Vixe, que é isso? Bom, sei lá. O que eu tava falando antes de ser bruscamente interrompido pelo computador? Sim, mas enfim, aí o Mauá ele vai pirar assim com a Revolução Industrial e vai decidir transformar o Brasil na Nova Inglaterra. Ele vai retornar ao Brasil em 1841, vai casar com a sobrinha, né? Vai ter tido aí 12 filhos, mas 2 vão morrer prematuramente, né? Ou foram abortos, não sei, eu sei que 2 morreram, né? Não fui também atrás disso. Mas o importante é que em 1845 ele vai vender a parte dele na Carruthers e Companhia, né? E vai comprar uma fundição em Niterói, onde vai construir um estaleiro. Agora, o Mauá, como eu disse, ele era a favor da abolição da escravatura. Ele acreditava no trabalho livre, né? E nisso, ele lá parece que tinha assim, uns 40 e tantos escravos, né, trabalhadores escravizados nesse estaleiro, e vai, a primeira coisa que vai fazer vai ser alforriar todos. A segunda coisa que vai fazer é trazer um monte de ingleses para trabalhar para ele. Não sei o que esses ingleses faziam, qual que era a função desses ingleses. Mas uma outra das grandes falácias da história do Brasil é que o fluxo de escravizados para as fazendas do interior com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, né, fez com que as pessoas tivessem que começar a trazer gente de fora, trazer imigrante europeu. Isso é a maior falácia de todos, mas isso eu vou explicar melhor no vídeo em que a gente falar sobre essa lei, né? Mas isso é uma falácia porque é só ver a quantidade de gente desempregada que tinha na época, né? Então eu não sei qual foi a função que esses trabalhadores ingleses assumiram. Não tenho a menor ideia, não fui atrás disso, né? Mas eu sei que ele vai trazer esses trabalhadores ingleses. E aí, em 1800, e assim, né? E uma outra coisa a ser dita, segunda coisa para criticar hoje, né? Porque afinal de contas, hoje, nesse momento, eu estou dedicado a criticar toda a gentalha que eu detesto, né? E assim, se vocês não sabem, a Baía de Guanabara era assim um ponto, né, em que as baleias todos os anos se reuniam para se reproduzir, né? E aí tinha tanta baleia, mas tanta baleia, que tem umas imagens que você vê tipo um engarrafamento de baleia, né? Tem umas pinturas de época que dá assim, que você vê assim tudo, baleia atrás de baleia, tipo um engarrafamento de baleia, né? Uma quantidade absurda. E todo ano matavam 250 baleias para pegar o óleo da baleia, pegar óleo de baleia para fazer iluminação pública, né? Que era o que se usava nessa época. Mas assim, gente, 250 baleias sendo mortas todos os anos, no momento em que elas estavam indo se reproduzir,
uma prática predatória, uma prática idiota. É idiota isso. Idiota não, idiota é a pessoa que não se importa com o bem-estar, mas é assim, então uma prática acéfala. Né? Não tem lógica isso. Você vai matar a lei que está indo para se reproduzir sem pensar no ano seguinte. Isso é burrice, né? Então, em 1850 já não tinha nenhuma baleia lá no Rio de Janeiro, já tinha matado tudo. Então o Barão de Mauá comprou estaleiro a preço de banana. E aí esse estaleiro vai ser onde ele vai começar a fazer navio a vapor, porque na época o Brasil só tinha navio a vela, né? Inclusive os navios a vapor que o Barão de Mauá vai fazer vão ser vendidos aí durante a Guerra do Paraguai para o Estado brasileiro lutar na guerra, né? Então assim, muito graças ao Barão de Mauá que a gente tem a vitória aí na Guerra do Paraguai, haja vista a importância da marinha nessa guerra, né? Em 1850 ele vai promover... Foi mal, 1850 não, 1845 que não tinha mais baleia, né? Então assim, né? Essa história de ficar destruindo tudo à torta à direita tem consequência, né? E isso aí em 1845 foi a consequência de caçar a baleia à torta à direita, né? A gente tem que preservar o mundo que a gente vive, né? É idiota, né? Idiota, literalmente idiota, é a pessoa que não se preocupa com o bem-estar da comunidade em que vive, portanto não se preocupa com o próprio bem-estar. Não se preocupar com o meio ambiente é não se preocupar consigo mesmo, porque é como você quer destruir a casa em que você vive, né? Enfim, em 1850 ele vai promover o encanamento das águas do rio Maracanã, porque nessa época não tinha água encanada no Rio de Janeiro, né? Você tinha todo o abastecimento de água sendo feito por fontes, que é coisa importantíssima, inclusive, para a história da capoeira, né? Procure aí o vídeo sobre os pequenos chafarizes em que eu falo dessa relação da capoeira com as fontes e chafarizes. Em 1851, ele vai fundar a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, né? E aí o povo vai ficar maravilhado com a iluminação a gás, né? Porque... a luz de óleo de baleia, que era chamado de óleo de peixe, inclusive, né? Uma luz bruxuleante, uma luz muito fraca, né? Em 1852 ele vai fundar a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas e a Companhia Fluminense de Transporte. Em 30 de abril de 1854 vai construir a primeira ferrovia do país, a Companhia de Estrada de Ferro, que vai ligar aí o Porto Mauá na Baía da Guanabara até a encosta da Serra da Estrela, né? E aí nesse mesmo dia ele vai ganhar o título de Visconde de Mauá do Dom Pedro II, né? Em 1858 vai inaugurar a Estrada de Ferro Dom Pedro II, que é a atual central do Brasil. Depois vai construir uma outra estrada de ferro que liga Santos a Jundiaí, né? E no final da década de 1850 ele vai fundar o Banco Mauá, MacGregor e Companhia, que depois vai dar origem ao Banco do Brasil, junto aí com parceria com o governo brasileiro. Em 1874 vai fazer a instalação de cabos telegráficos submarinos ligando o Brasil à Europa, né? Então, gente, o Barão de Mauá vai ser um cara assim super importante nesse momento, porque ele vai industrializar o Brasil, ele vai ter um projeto de Brasil que é um Brasil industrializado, porque pensa só comigo, pensa que a lógica do Brasil desde 1500, a gente planta laranja para vender laranja, para comprar suco de laranja de quem a gente vendeu laranja. Gente, como é que a gente quer dizer que um agronegócio pautado desta forma, que é esse o agronegócio do Brasil, sustenta o Brasil? Como é que a gente quer dizer que o agronegócio pautado desta forma é o que move o Brasil? Gente, agronegócios dessa forma não faz nada. Agronegócio dessa forma só vai fazer dívida, né? Porque é você comprar algo mais caro, né? Muito mais inteligente é você plantar a laranja e vender o suco de laranja, né? Que era essa ideia do Barão de Mauá. Só que isso tem um problema, né? Porque se não bastasse ele querer um Brasil melhor, né? E todo mundo que quer Brasil melhor é taxado como comunista, inclusive o capitalista desse nível aqui que devia ser o Mauá, né? Ele, além de tudo, era abolicionista, porque ele sabia que trabalho escravo não
tem sentido, né? É uma coisa absurda, é uma coisa primitiva mesmo, uma coisa ridícula, não tem justificativa, né? Então assim, era um cara que queria um Brasil melhor. E é claro que a bancada ruralista maldita, que está empatando a gente até hoje, haja vista que tem a discussão do marco temporal ainda rolando, que sabe-se lá o porquê que tá rolando, porque para começo de conversa isso nunca devia ser pauta de discussão, nunca devia ser algo a se levar em consideração para se pensar se vale a pena ser discutido, né? Ainda mais com a justificativa ridícula de dizer, isso aqui é porque terras indígenas são um perigo à integralidade do território brasileiro. Né, gente? Sinceramente, uma coisa absurda. Eu falei o porquê, inclusive, dessa justificativa absurda no vídeo passado, né? Vai lá ver que eu não vou repetir. Enfim, gente. E o Barão de Mauá, ele então vai cair. Né? Porque é claro que a bancada ruralista do Brasil não ia deixar uma coisa dessa. Não ia deixar um capitalista abolicionista viver no Brasil deles, né? Então, em 1857, só para começar, o estaleiro vai ter um incêndio no estaleiro do Mauá, né? Incêndio criminoso. Né? Quem será que foi? E aí, na década de 1860, vai ter o fim da tarifa Alves Branco, que era, inclusive, a tarifa da qual o Mauá dependia. Porque se produtos internacionais que têm que levar a lente da indústria nacional são taxados, isso quer dizer que o preço vai lá para cima, enquanto que o preço dos produtos do Mauá ficava lá embaixo. Então, o consumidor iria comprar produto nacional. E você pode dizer o que quiser, mas essa ideia de que o mercado se autorregula não tem comprovação na realidade. Pode até funcionar aí no campo das ideias assim, muito louco, né? Essa história de liberalismo funciona no mesmo lugar em que o comunismo funciona. Liberalismo é tão utópico como o comunismo. Um dia eu falo melhor disso, porque isso tem impacto principalmente no século XX, né? Mas, gente, essa história de liberalismo funcionar na prática é a mesma coisa que dizer que o comunismo funciona na prática, é tudo utopia, né? Então um país que quer se industrializar, ele tem que interferir sim no mercado, né? E o país tem que sim defender, ter práticas protecionistas para com a sua indústria nacional. Inclusive, o país que mais defende essa ideia do neoliberalismo, que é aquele país insignificante assim, lá pro norte, sabe? Entre o Canadá e o México, né? Aquele país lá de Estados Unidos da América, o país dos estadunidenses, né? Porque americano sou eu, brasileiro, né? É o que mais defende, empurra goela abaixo em todo mundo essa história de neoliberalismo. É um país que vive fazendo prática protecionista internamente, né? Só lembrar do governo daquele cara que o nome parece com trompa, sabe? Né? Que taxava produtos chineses à torta e à direito, né? Só lembrar, isso é prática protecionista, isso não é uma prática neoliberal, né? Enfim, aí vai ter uma crise bancária em 1864, o Mauá vai estar já começando a ter muitos problemas aí com as empresas dele com o fim da tarifa Alves Branco, né? Então ele era deputado pelo Rio Grande do Sul, mas em 1873 vai ter que renunciar para cuidar dos negócios dele. Em 1875 o Banco Mauá vai fechar, né? E o Mauá vai morrer em 21 de outubro de 1889 em Petrópolis, quebrado, né? Ou não. Porque diferentemente dessa gentalha, né? Desses malditos, dessa gentalha maldita do agronegócio, que inclusive, por sinal, vive endividado, uma coisa impressionante, vive endividado e vive tendo dívida perdoada desde sempre, né? Ele não morreu endividado e não precisou de dívida nenhuma ser perdoado, porque ele
além de ser um empresário visionário, além de ser um empresário decente, vai ser um empresário que entrega as obras no prazo e vai ser um empresário que paga as dívidas, né? Então ele morreu velho, diabético, acabado, mas com todas as dívidas pagas, diferentemente dessa gentalha aí do agronegócio que vive endividado e diferentemente dessa gentalha do empresariado brasileiro em geral que vive aí sonegando imposto com dívida tendo que ser perdoada, dívida de milhões, enquanto que o pobre não pode dever nada, que já vai com o nome no SPC e no Serasa, né, gente? Então, enfim, esse é um cara que, apesar de ser um pouco capitalista, é um cara decente, é um cara que eu gosto muito. E é aquilo, como todo mundo aqui já deve saber, eu não gosto de gente rica, porque gente rica em geral não é como o maravilhoso Barão de Mauá, né? E assim, para encerrar esse vídeo, né, é aquilo. É dizer que é possível ser imparcial é ridículo. Não existe essa coisa de imparcialidade. Todo mundo é parcial, todo mundo tem uma opinião, né? Então, para ninguém me acusar aqui de estar sendo extremamente parcial e só olhando para o que eu quero, né? Uma outra, para além assim de toda essa coisa aí do agronegócio, desses ruralistas, escravocratas malditos, né? Queda do Barão de Mauá também vai ter um dedinho assim do Dom Pedro II. Né? E aí entenda como quiser, né? Mas o Barão de Mauá, ele vai numa inauguração de uma ferrovia, no início das obras de uma ferrovia, dá uma pá de prata com madeira de jacarandá, né? Para o Dom Pedro II fazer lá, dar um início simbólico para as obras, né? Pegando a terra e jogando para o lado, né? E aí o Dom Pedro II aparentemente vai ficar pé da vida, vai se sentir humilhado, porque a gente estava falando do país em que até andar era coisa de pobre. Porque a pessoa que tinha dinheiro não andava, ela contratava alguém para carregar ela para os lugares. Então, assim, é um país escroto, né? E que é assim até hoje, né? Haja vista que gente rica não faz nada da vida. Gente rica sempre está contratando alguém para fazer as coisas mais básicas da vida até hoje, né? Então é um país que até hoje vê com maus olhos o trabalho duro de verdade, né? Coisa que não é o caso do Barão de Mauá. O Barão de Mauá via valor no trabalho, né? Enfim, né? E aí o Dom Pedro II não vai ter gostado disso e vai ter decidido acabar com o Barão de Mauá, né? Inclusive vai construir uma ferrovia do lado da ferrovia do Mauá, né? Então isso significa que vai dar muito mais investimento, obviamente. Então vai quebrar assim a ferrovia do Barão de Mauá, né? Economicamente falando. E é isso, né? Então tem assim, essa parte da história, né? Eu não sei porque o Dom Pedro II também sempre foi um cara visionário, né? Sempre foi a favor da industrialização, mas é aquilo, né? Fica aí a incógnita, cada um pensa o que quer. Eu penso que eu não sei, só sei que nada sei, e sei também que esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo, assim, dentro de uns 15 minutos. Então, agradeço a todo mundo que ir lá curtir, compartilhar e comentar no meu canal. Próxima semana a gente continua falando da abolição da escravatura, né? Mas não vamos falar de nenhum pouco capitalista branco, não. A gente vai falar de o que realmente importa, que é o povo negro aí lutando pela abolição da escravatura, né, gente? Então, até a próxima semana. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar e comentar no meu canal. E se quem não é inscrito,